aqui na nossa igreja. Amém? Então vamos à palavra, vamos à mensagem. O título hoje que eu coloquei para essa mensagem da noite é Por que sofremos? Eu vou ler primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de 6 a 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9, você abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou preste atenção no texto que será projetado, assentado com toda atenção e reverência, ouçamos a palavra do Senhor. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Que Deus seja servido em abençoar a sua santa e bendita palavra. Irmãos, como sempre, como já tem sido repetido em nosso país, a gente tem passado mais um início de ano de tragédias, como foi nas enchentes no Rio Grande do Sul e tantas outras. Tivemos enchentes no Rio de Janeiro, desabamentos. E em um desses depoimentos que eu pude ouvir, uma pessoa questionava Deus pelos acontecidos, relacionando o seu comportamento correto, a sua atitude de fé, e se ela, de fato, tem fé, por que ela passa por uma tragédia? Por que ela passa por um momento difícil? Por que passa por um infortúnio? E Pedro, nesse texto, ele discute essa questão da fé e do sofrimento. Fé é uma palavra curiosa, né? Dessas que a gente encontra a saciedade quando buscamos, mas nós não podemos definir com exatidão o que é a fé, o que é fé. Eu digo isso porque muita gente confunde fé com uma disposição mental por pensar positivamente em algo, um entusiasmo, uma disposição pessoal, autodeterminação. Só que a Bíblia, ela usa a fé, ela define a fé num sentido vertical. E a Bíblia vai declarar que fé, na verdade, é um sentimento de dependência de Deus. Seja qual for a circunstância. Quem tem fé, sendo abençoado ou não, protegido ou não, tendo livramento ou não, continua dependente de Deus. E é isso que Pedro está ensinando nesse texto. A igreja aqui, e é no contexto que nós temos estudado em Atos, passa por um momento de perseguição. O Império Romano, ele perseguiu a igreja, os judeus. Eles começavam então a usar o próprio império contra a seita cristã chamada o Caminho. Seita no contexto deles, que começava a se espalhar, então, pelo mundo, apesar da perseguição.
E muitos daqueles irmãos questionavam isso. Mas se eu estou tendo a disposição correta, o comportamento correto, eu tenho tanta fé, por que sou perseguido? Eu tenho tanta fé, porque estou passando por uma situação difícil. Não é assim que a gente pensa, irmãos? Eu tenho a fé correta, eu tenho a doutrina correta, eu tenho o Salvador que é Cristo. Por que sofro? Muita gente hoje pensa exatamente assim: eu sou uma pessoa boa, né? Eu faço tudo certinho, eu tenho a minha religião, eu vou à igreja. Por que eu estou sofrendo? Eu vou à igreja, eu sou um cristão. Por que coisas ruins acontecem comigo? Eu quero levantar essa reflexão aos irmãos nessa noite. Um livro escrito por um rabino chamado Kirchner. Ele escreve um livro sobre Jó, muito interessante. E o título do livro é Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É interessante que ele começa o livro com um relato pessoal dele. Ele conta a experiência que vivenciou com o seu filho. Com 1 ano de idade, ele descobriu que o filho tinha uma doença rara, progéria. Essa doença é um envelhecimento precoce. E ele recebeu a notícia que o filho dele, então, não passaria de 90 centímetros, não teria pelos no corpo, e possivelmente morreria 10, 12 anos, aparentando ter 80 anos. Você consegue imaginar isso? A decadência física que em nós leva décadas para degenerar o nosso corpo, naquele menino levaria poucos anos. E sabe qual foi a pergunta dele? Por que comigo? Um rabino, um homem religioso, líder de uma comunidade religiosa, por que um homem tão dedicado e com tanta fé estaria passando por uma situação tão adversa, tão difícil? Se eu não me engano, o menino morre com 14 anos de idade. E no livro ele fala dos 3 estágios psicológicos do sofrimento e da dor, e ele fala da negação, que é quando nós perguntamos por quê? Por que comigo? Por que estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? O segundo estágio, a revolta. E o terceiro, a compreensão, a aceitação. Quando parece que Deus, Ele vai acomodando todas as coisas na nossa mente, no nosso coração, e a gente reconhece o quanto somos dependentes dele, em toda e qualquer situação. Mas essa é a pergunta: por que coisas acontecem conosco? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque nós, às vezes, como cristãos, e por sermos cristãos dedicados, nós presumimos que Deus deveria cuidar de nós muito melhor, não é? Por que Deus não me dá todos os livramentos? Eu sou tão dedicado, eu vou à igreja quando as crianças cantam, eu vou na Páscoa também, Natal, eu já passei o ano novo na igreja. E por que Deus, então, não cuida melhor da minha vida, dos meus negócios? Eu tenho um crédito com Deus. Já fiz tantas coisas boas, então a gente passa por um infortúnio e a pergunta é essa: por que comigo? Irmão, se eu tivesse no consultório, diante de uma pergunta dessa, pasmem, mas a minha resposta seria: não sei.
Não sei explicar. Mas eu estou na igreja e eu quero dar uma resposta bíblica aos irmãos nessa noite. A vida é complexa e todos que tentam dar uma resposta humana erram. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor começa a explicar algumas coisas no nosso coração. E a primeira resposta que eu quero dar para esta pergunta, por que sofremos, é a seguinte: para provar que a nossa fé é autêntica. Amém? Pedro escreve assim, no texto que nós lemos, versículo 6, e o início do versículo 7, portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. E no início do 7 ele diz assim: elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Irmãos, para muitos, fé é algo que nós atribuímos um valor. Tem gente que tem fé numa figa, já viram isso? Num trevo de 4 folhas, num cristal. Fé num duende. Tem gente que tem fé num pé de coelho. E como eu sempre digo, se pé de coelho desse sorte, o coelho não perdia o pé dele, para você fazer o amuleto. Porque nós pensamos que, se eu tenho fé, nada de ruim pode acontecer comigo. Porque nós achamos que fé é um negócio com Deus. Eu tenho fé, então Deus me protege. Eu tenho fé e Deus me dá coisas. Eu tenho fé e Deus me dá segurança. Então a minha fé é um seguro que eu faço. Às vezes nós encontramos também aqueles irmãos muito bem intencionados, né? Mas que quando alguém passa por um sofrimento, aquele irmãozinho consagrado diz: olha, se você está sofrendo é porque você não tem fé. Misericórdia, né, irmãos? Gente, não é falta de fé. Uma família, uma esposa que é abandonada por um marido inconsequente, por uma pessoa sem caráter, isso é falta de fé. Que culpa tem uma pessoa que contraiu uma enfermidade, um câncer? Essa doença terrível, isso é falta de fé. Isso acontece, é contingência dessa vida humana aqui. Que culpa tem aquele sujeito que é atropelado por um bêbado que dirige em alta velocidade? Nós estamos sujeitos a todas essas coisas, então não tem a ver com fé, mas muitos pensam que fé é aquilo que vai nos dar imunidade. Pensam que fé é um cartão de crédito que Deus dá para que a gente possa escolher todas as coisas da prateleira que Ele dispõe para a gente. Uma senha mágica. Para a gente acessar aí, baixar, fazer um download das bênçãos espirituais. Não. A vida cristã é uma vida de fé, mas fé não é uma imunidade contra todas essas coisas que nós passamos. O nosso Salvador teve problemas. E você conhece alguém com mais fé do que Jesus, mais dedicado ao Pai do que Jesus, com mais relacionamento pessoal com Deus do que Jesus? Ele era a própria divindade. Teve problemas como traição dos amigos, foi perseguido, caluniado, e na cruz ele mesmo pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Devido à angústia sofrida por ele. Então, se o Salvador, se Jesus passa por um momento assim, por que eu não vou passar? Não tem como
falar sobre sofrimento e não lembrar de Jó. E um exemplo de fidelidade, um exemplo de dedicação. Jó, dedicado a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que tinha fé, mas perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu família, perdeu a sua saúde. Mas não perdeu a sua fé. É interessante que lá em Jó 2, verso 10, ele vai dizer assim: aceitamos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal. E diz lá, em tudo Jó não pecou com os seus lábios, ele não perde a fé. Em Jó 42, 5, ele faz uma declaração tão bonita e ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. A fé que foi provada por Deus e que foi demonstrada autêntica, que foi fortalecida, essa é a verdadeira fé, porque quem não tem a verdadeira fé, no desespero pula do barco, no desespero sai da igreja, no desespero larga a família. E queridos, por que eu estou falando sobre isso? Esse é um problema da igreja evangélica hoje. Nós vivemos numa sociedade capitalista, com uma mensagem capitalista, hedonista, materialista, e isso migrou para a igreja. Porque hoje, o que se pensa sobre fé é que se você tem fé, você vai ficar rico. Se você tem fé, você vai ter uma saúde perfeita. Então, fé não é aquilo que Deus dá para você, e não é isso. Porque você não serve a Deus pelo que Ele faz, você serve a Deus pelo que Ele é. Não é o que Deus dá, é o que Ele é. E eu já vi pessoas no leito, desenganado pelos médicos, louvando e declarando ao Senhor com a sua fé. E como isso é fortalecedor, como isso é encorajador, irmãos. Porque a verdadeira fé, a fé autêntica, ela se evidencia na hora da adversidade. É onde ela se aprofunda, é onde ela se desenvolve. Esse é o primeiro ponto. Por que sofremos? Para provar se a nossa fé é verdadeira, é autêntica. Mas há um segundo ponto, que diz assim: por que sofremos? Para provar que a nossa fé, ou melhor, para que a nossa fé seja experimentada, provada. Volto ao verso 7 do texto que nós lemos, está escrito assim: elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Preste atenção agora. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Pedro aqui, ele utiliza uma expressão muito rica, a ideia de provar com o fogo. E a ideia aqui é o ourives que trabalha com ouro, trabalha ali em alta temperatura, com o objetivo de tirar toda a impureza, fazendo com que aquela pedra preciosa se torne ainda mais nobre, completamente purificado. É interessante que essa ideia de provar, e a primeira vez que a Bíblia fala sobre provação, em Gênesis 22, quando ela diz assim: Deus provou Abraão. E eu fico
imaginando ali, que prova. Um homem dedicado, um homem obediente a Deus, reconhecido como o pai da fé. Deus disse a Abraão assim, saia da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele disse assim, Abraão, saia da sua parentela, larga tudo aí, e eu vou te dar, olha só, vê se está bom para você. Ele sai para buscar o desconhecido, um homem de fé. Em determinado momento, após o filho tão esperado e pretendido, Deus pede que ele sacrifique o próprio filho. Deus prova a fé daquele homem. Mediante uma noite de crise, ele toma a decisão de obedecer. E quando os seus ajudantes perguntam, aqui temos a lenha, temos o cutelo, mas onde está ali? E o próprio menino questiona. A palavra daquele homem é: Deus proverá o cordeiro. Sabemos o que aconteceu e aquele homem foi provado por Deus. É interessante, porque Deus prova os seus. Abraão tem um sobrinho chamado Ló. E Ló foi provado. Ele foi provado por Sodoma e Gomorra. Ele foi provado lá pelo mundo. Entende? Mas aqueles que são de Deus, Ele mesmo prova. E há momentos que Deus usa algumas crises para provar as nossas vidas. Irmãos, porque nós não gostamos de sofrimento, ninguém curte sofrimento, amém? Ninguém curte dor, mas nós temos que reconhecer que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de deserto, nos momentos de incerteza, são os momentos que somos mais purificados e que mais nos aproximamos de Deus. Não é verdade? Nós estamos estudando Atos aqui na igreja, e quando nós olhamos para a vida de Pedro e Paulo, nós vemos que as suas lutas, que as suas quedas, que as provas que eles passaram, foram os momentos de maior fortalecimento. E quando eu olho para a vida de Pedro e Paulo, eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque eu vejo humanos, como eu, que passam por lutas. Eles eram humanos e nós passamos por provas, por lutas, porque somos seres humanos. Nós não somos super-homens, super-crentes, como muitos gostam de colocar, irmãos, porque se eu me baseasse pelos santarrões de hoje, eu olharia para a minha vida e dizia, olha, eu estou perdido. Mas quando eu olho por pessoas que passaram por dificuldades, por provas, e não perderam a fé, a minha fé é fortalecida. Muita gente hoje confunde arroos espirituais, arrogâncias espirituais com fé. O próprio Pedro. Lembra de Pedro? Senhor, ainda que todos te neguem, eu nunca mais. Isso não é fé. Isso é arrogância espiritual. E Deus vai provando, então, aquele homem, vai fazendo aquele homem cair, para que a fé dele venha a ser purificada, fortalecida. Fé não é aquilo que faz você depreciar os outros. Fé é quando você tem humildade de reconhecer que mesmo numa situação adversa, você continua fiel a Deus. Quem tem fé, eu diria que descobre aquilo que há de mais precioso no Evangelho. Sabe o que é? A graça de Deus sobre as nossas vidas. Saber que Ele pode até não nos livrar do sofrimento, mas Ele está conosco no meio do sofrimento. Amém, igreja? Porque Ele disse que estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não sou eu, não são os meus méritos, não é o que eu faço, mas é o que Deus faz. Não são as minhas virtudes, não é a minha determinação, é a misericórdia de Deus. E quando eu entendo isso, ainda que no momento difícil, a minha fé é firmada para a honra e glória do meu Senhor. Meus irmãos, quando Paulo se converte, Deus não diz assim: Paulo, eu tenho um plano, um projeto para a sua vida. Você vai se tornar um dos cristãos mais fantásticos de todos os tempos. Você vai ser talvez o grande missionário aí. Alguns teólogos vão dizer até que você é o fundador do Evangelho. Seu ministério, Paulo, será fabuloso. Daqui a alguns anos, Paulo, muitas pessoas no mundo se chamarão Paulo, Paula, Paulinha. Colocarão seu nome em muitos filhos. Paulo, haverá uma cidade que terá o seu nome, ficará no Brasil, e será a cidade mais importante de todas as cidades do hemisfério sul. E se chamará São Paulo. Esse é o projeto que eu tenho para você, Paulo. Foi isso que Deus disse para Paulo. Sabe o que Deus disse para Paulo? Leia comigo Atos 9:15. Atos 9:15 e 16. Diz assim: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois. Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E o 16 diz o quê? E eu, leiam comigo, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Deus disse a Paulo: eu tenho um projeto, um plano para você. E eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer. Irmãos, se você é um dos crentes que lê a Bíblia, lê o livro de Atos, e comece a se deliciar com a vida de Paulo. Você vai ficar impressionado, porque hoje nós contamos e reverenciamos como um homem de Deus que, de fato, ele foi e é. Mas cada cidade que ele chegava tinha uma pessoa querendo matar ele, tá? Teve que sair escondido de algumas cidades. Ele levou uma surra em praça pública, foi preso, mas à meia-noite o que ele fazia? Louvava o Senhor. Ele pegou um navio, o navio naufragou. Chegou numa ilha, uma serpente encontrou ele ali, mordeu um rapaz. Irmãos, que vida! Que vida! E eu olho hoje para alguns chamados e eu não consigo entender. Chamados de glorificação, de exaltação do homem o tempo todo. Por muito menos do que Paulo sofreu, muito de nós duvidaríamos do amor de Deus por nós. Por muito menos. Tem gente que se falta luz na casa, 2 dias, Senhor, me mata, Senhor. Não posso viver sem luz. Se faltar internet, Senhor, eu não mereço isso. Sem meu WhatsApp, meu Instagram. E a gente acha que isso é sofrimento. Queridos, Deus não existe para fazer as nossas vontades. Mas nós vamos encontrar Paulo se despedindo de uma igreja que ele fundou e pastoreou por 3 anos e meio. Observe esse texto, Atos 20, de 17 a 24. Diz lá: por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso.
Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e que tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Você pode dizer: louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Prisões e sofrimentos me esperam. Aqui está uma fé que foi provada de cidade em cidade, que foi provada pelo fogo, e foi se fortalecendo, foi sendo purificada. Se você serve a Deus somente para ser abençoado, ou porque você é abençoado, me desculpe, mas você não tem fé. Você está subornando Deus. Porque a verdadeira fé é aquela que leva você a servir por amor, sem garantias, porque entende que até no momento difícil, você está crescendo para a honra e glória do Senhor. Terceiro ponto: por que sofremos? Para que a nossa fé seja recompensada. O verso 7, só a parte final. Ele vai dizer assim, lá no finalzinho: isso resultará em louvor, glória e honra. Quando? No dia em que Jesus Cristo for revelado. Queridos, como eu falei, nós vivemos numa sociedade hedonista, marcada pelo prazer. Nós somos marcados por isso. Nós queremos tudo que é bom. Tudo que é bom. Como eu falei, essa ideia migrou para a igreja. E o bom culto é aquele que me dá prazer. O bom culto é aquele show. Ele precisa de luzes, fumaças, aplausos o tempo todo. A boa igreja é aquela que tem festa o tempo todo. Ou seja, aquela que me dá prazer. E como nós somos sofisticados, não somos mundanos, estou falando de prazer espiritual. Mas de fato, é o que nós queremos. E por isso, igreja, há uma palavra que, se nós pastores usarmos frequentemente de púlpito, pode fazer com que algumas pessoas se afastem. E essa palavra é compromisso. Ninguém quer compromisso. Eu quero prazer. Eu quero estar aqui porque hoje tem algo bom aqui, mas se amanhã a boa for ali, eu vou lá, né? Hoje é legal aqui, mas amanhã é legal ali. Então eu vou lá, porque nós queremos prazer. Ainda que não seja algo físico, mas nós queremos dar ênfase às nossas sensações. Porque nós queremos a recompensa quando? Aqui, agora.
Mas Pedro diz nesse texto que o resultado da nossa fé, que a recompensa da nossa fé virá no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Pedro está falando que essa é a recompensa espiritual. Irmãos, nós somos abençoados e somos muito abençoados por Deus. Nós somos recompensados e somos muito recompensados por Deus. Mas pode ser que a recompensa da sua fé, da sua dedicação, da sua devoção não venha aqui. Pode ser que você não seja curado. Pode ser que algo que você pede com fé e dedicação não aconteça. Por quê? Porque Deus é soberano. Pode ser que todos os seus sonhos não sejam realizados no tempo que você pretende. Embora eu deseje ser abençoado o tempo todo e você também deseje isso, queridos, a verdadeira bênção que Deus reservou para todos aqueles que creem, certamente ela virá no final. Nós seremos galardoados no final. Porque quem vencer, quem mantiver a fé, receberá a coroa da vida. Sabe o que eu estou dizendo com isso, igreja? Que a recompensa que vale não é a recompensa dos homens. A recompensa que vale é a recompensa de Deus. Pedro escreve, 1 de Pedro 1:13, assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a recompensa da nossa fidelidade. Entendendo que no dia final todo o povo de Deus será abençoado e será assim recompensado. Mas para receber esta recompensa, pastor, amém, mas eu tenho que passar a vida difícil que estou passando até o final. Deus não dá para fazer por menos. Irmãos, Ele tem feito. Nem sempre você vai precisar passar por sofrimento aqui, mas muitas vezes nós passaremos sim. E nós temos que passar dando louvor a Deus, glorificando a Deus. Em João 15, de 18 a 21, diz assim, João 15, de 18 a 21. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Às vezes a gente não entende porque nós somos perseguidos, né? No trabalho, a família, na igreja. Olha o que Jesus fala. O mundo os amaria se pertencessem a Ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. Por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o Senhor, que o seu Senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitarão aquele que me enviou. Jesus está dizendo que nós somos perseguidos nessa vida. E há provações que nós passamos que fazem parte de um contexto espiritual. Então, se você sofre e você é um cristão, é como se nós tivéssemos uma medalha no peito, uma decoração no peito. Porque sofrimento injusto, e pode ser que você passe por uma injustiça, é recompensa aos olhos de Deus. Sócrates, o filósofo, ele foi condenado a beber um veneno, cicuta. E ele foi condenado, acusado de ser um corruptor da juventude no seu tempo.
E quando ele recebeu em casa a notícia de que havia sido condenado, ele teria que tomar o veneno e morrer, a esposa dele, Xantipa, ela começa a chorar. Ela abraça ele e começa a chorar, e a pergunta dele foi: mulher, por que choras? Ela disse: porque você foi condenado e você é inocente. E ele disse: e tu querias que eu fosse culpado? Estou feliz por ser condenado, sendo inocente. Entende isso? Queridos, não direcione a sua vida para aplausos mundanos. Não olhe para esta vida com a perspectiva da recompensa que o mundo pode dar, ainda que você sofra. Que a sua vida seja sempre um vaso, um instrumento para a honra e glória do Senhor. Preocupe-se com a lealdade a Deus, com a fidelidade a Deus, com a lealdade à palavra dEle. Eu quero ler uns textos de Pedro, que nos ensina sobre isso. Essa carta é uma bênção para nos ensinar isso. Então, 1 de Pedro 2, 20 e 21, dizem assim, preste atenção no texto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Amém? 1 Pedro 3,17 diz: lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E por fim, 1 Pedro ainda 4,14, 14, 15 e 16, começando com 14, diz lá: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. É interessante nesse texto porque diz: vocês são abençoados e o Espírito de Deus repousa em vocês. Por quê? Por quê? Pelo sofrimento de vocês. O que vai demonstrar que vocês são abençoados e que vocês têm o Espírito Santo não é profetizar, não é tomar conta da vida dos outros, não é fazer tantas outras coisas. É se vocês suportam a provação com fé. Ou seja, se o Espírito de Deus vem sempre sobre a sua vida, você vai ser leal. Versículo 15. Se sofrerem, porém, não seja por matar, roubar, causar confusão, ou se intrometer em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristão, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. O que Pedro está dizendo é: não sofra por deslealdade, não sofra por se meter na vida dos outros, mas se você sofre como um cristão, isso é uma recompensa, é galardão para você no céu. Queridos, eu quero concluir a minha palavra nessa noite. E a pergunta que nós fizemos é: por que sofremos? Primeiramente, para provar que a nossa fé é autêntica. Para que a nossa fé seja provada, experimentada. E para que a nossa fé seja galardoada, recompensada. Na verdade, nós sofremos por vários outros motivos. Por questões sociais, climáticas, vimos as enchentes, os desabamentos.
Sofremos por questões biológicas, por ações humanas, por covardias, por traições. Sofremos por muitos motivos. Sofremos porque não cuidamos da nossa saúde e tantas outras coisas. Mas, como eu disse, eu não vim dar uma resposta sociológica ou psicológica. Vim dar resposta bíblica. E Deus, muitas vezes, permite o sofrimento na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando na nossa vida. Entenda isso. Sofrer é bom? Não, irmãos. Eu não gosto. Mas a gente precisa compreender que muitas vezes Deus usa o sofrimento para trabalhar em nós, para purificar as nossas vidas. E nessa noite, se você veio aqui, se essa palavra foi para você nessa noite, se você está passando por algum tipo de sofrimento, é para que a sua fé seja aumentada, recompensada. Entregue a sua vida a Deus nessa